Estamos mais uma vez aqui reunidos, né, para participar de mais uma palestra. Agora, hoje nós vamos para a segunda parte da palestra que fala sobre linhagem iniciática, sucessão apostólica e herança. Herança iniciática e herança apostólica, né? Eu vou começar já com a apresentação. Mais uma vez, eu volto a dizer que esse é um assunto extremamente importante nas tradições iniciáticas, porque já foi motivo de muito problema essas questões de iniciações, carta patente, essas coisas todas. E como é tendência do ser humano, né? Parece que o ser humano tem a tendência de se deixar profanar tudo que é sagrado. Então, assim, durante muito tempo, ao longo da história, tiveram alguns momentos em que alguns seres humanos mal intencionados, né, profanaram o sagrado e cometeram atrocidades do ponto de vista da tradição iniciática, né, pecados iniciáticos, né, e a gente estudou isso em algumas palestras passadas, que tem até um karma específico para mestres espirituais, né, que se desviam do caminho e levam outros a se desviarem do caminho. Bom, a gente falou sobre sucessão apostólica, abordamos definições e conceitos de sucessão apostólica, abordamos linhagem iniciática, definições e conceitos de linhagem iniciática, herança iniciática e herança apostólica. Nós abordamos conceitos também desses dois. E uma vez que foram trabalhados todos os conceitos, a gente passou por os princípios que norteiam as regras de sucessão, linhagem e herança. Trabalhamos o primeiro princípio e falamos dos três pilares, concentrando, né, na questão do juramento de obediência. E esse juramento de obediência às autoridades, à tradição, né, aos mestres, ao iniciador. Tem tradições, inclusive, como a tradição martinista, que no juramento você fala, não revelarei o nome do meu iniciador. Por quê? Porque os iniciadores, eles são superiores incógnitos. Então, para a tradição, eles devem se manter desconhecidos e agir no mundo de modo desconhecido. Então, a gente trabalhou o primeiro princípio, trabalhamos o segundo princípio, concentrando na questão da obediência, trabalhamos a questão dos tipos de obediência que são necessários e que existem, que todos devem cumprir. Falamos que isso existe tanto para as ordens iniciáticas quanto para as tradições cristãs de um modo geral, as tradições cristãs apostólicas, né? E aí paramos nessa observação, que é onde eu vou começar. Só um segundo que eu vou acionar aqui o. A partir daqui, vamos tomar emprestada a terminologia jurídica para explicar, de forma metodológica, códigos, leis, regras, normas, usos e costumes que se instituíram desde o início, tanto nas sucessões apostólicas quanto nas linhagens das verdadeiras tradições iniciáticas, do Ocidente e do Oriente. A escolha dessa terminologia parece óbvia,
visto que estamos falando de normas eclesiásticas e ou iniciáticas, formais ou informais. Obviamente, cada tradição pode ter uma terminologia própria ou uma forma específica de lidar com o que será apresentado. Todavia, se nos desprendermos um pouco do texto e nos focarmos no contexto, não haverá pretexto para não se perceber a lógica apresentada e como ela reflete a realidade espiritual e a tradição eterna. O terceiro ponto, ou o terceiro princípio, concentrando na obediência, especificamente na obediência à legislação, de um modo geral. E aí entra códigos, leis, regras, usos e costumes, né? Então são leis formais e leis informais. Obediência à legislação de um modo geral. Independentemente da sucessão apostólica ou da linhagem iniciática em questão, de modo geral, utilizam-se princípios das ciências jurídicas e do direito para reger as relações e os atos de seus membros e autoridades. Isso significa que todos os atos iniciáticos e ou eclesiásticos devem ter por princípio o respeito à autoridade e à competência. Para isso se faz necessário definir esses termos. Autoridade é a pessoa investida de prerrogativas inerentes à função ou cargo que ocupe, que detém, em razão do cargo, poder de decisão e mando, tornando-se competente e responsável pelos atos de natureza administrativa e judiciária, atos legais e atos administrativos de um modo geral, sejam eles eclesiásticos ou iniciáticos, que ele vier a praticar. Então, a primeira coisa que é importante aqui, autoridade não é poder. É muito diferente a autoridade de poder. A autoridade aqui, no sentido técnico, é o quê? É uma pessoa que é investida de uma função, de um cargo, e por causa desse cargo, ela tem um certo poder de decisão e mando. Com relação ao que corresponde ao cargo, ela é competente. Você entende? Se ela comete uma atitude que não tem a ver com o cargo, ela é incompetente e ela não tem autoridade. Se o cargo não dá para ela a autoridade, ela não tem autoridade por si só. E a tradição iniciática e a tradição eclesiástica se baseia fortemente na autoridade e num sistema piramidal. Competência é o conjunto de atribuições conferidas aos ocupantes de um cargo. A competência é sempre um elemento vinculado do ato, mesmo que esse seja um ato discricionário. Eu vou explicar o que é um ato discricionário mais para frente, mas o que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte: a competência ela sempre está vinculada ao ato, ao ato e a autoridade ao cargo. Então é importante a gente ter isso. E tradicionalmente a competência é fixada por meio de leis. Então vamos pensar assim, por exemplo, um presbítero pode ordenar um diácono? Não. Por quê? Porque existe uma norma na tradição que só quem pode ordenar diáconos, subdiáconos, diáconos e presbíteros são bispos. Então, essa é uma regra. O que significa que se um presbítero ordena um diácono, esse ato está estranho. E a gente ainda vai abordar aqui um pouco mais sobre isso. Então, vão guardando essas questões, essas perguntas que eu estou levantando, que eu vou respondendo elas à medida que eu vou passando os slides. Bom,
só existem dois tipos de atos válidos, do ponto de vista legal e administrativo. Então, o que acontece? Uma pessoa dentro de uma ordem iniciática que exerce algum cargo e uma pessoa dentro da hierarquia eclesiástica que tem alguma ordenação, dentro daquele cargo, então, dentro da autoridade do cargo e da competência dos atos, existem atos que são da competência daquele cargo. Então, isso é importante a gente saber. Esses atos só são de dois tipos. Um é o ato vinculado. O ato vinculado, ele é muito simples. Você só pode fazer o que a lei manda, o que está disposto na legislação. Então, por exemplo, vamos pegar um ato vinculado. Uma iniciação a um grau específico. Esse é um ato vinculado. O mestre está lá, se a pessoa cumpriu todos os requisitos, todos os direitos e tudo mais, e chegou a poder requisitar o próximo grau, chegou num ponto que ela completou tudo, ela tem direito a fazer a iniciação. A partir do momento que se marca a iniciação, aquilo ali é um ato vinculado. O cara chega lá e faz a iniciação. Ele não faz nem menos, nem mais. O ato é o quê? A iniciação. Agora, existem alguns atos que não são necessariamente vinculados, que existe uma certa liberdade da pessoa que está agindo. E esse é o chamado ato discricionário, que a gente falou lá em cima. No ato discricionário, a diferença do ato discricionário é que dentro de um limite, que é o limite da legislação, a pessoa competente, a autoridade, ela pode fazer um determinado juízo de valor, a fim de averiguar questões de conveniência e oportunidade. E ela pode permitir ou não a atividade. Um grande exemplo disso é ordenação episcopal. Das ordenações episcopais para frente, normalmente quem faz é quem? Patriarca. E isso é discricionário. Resumindo, para todos os efeitos, o grau máximo, a ordem máxima que se chega é de presbítero. O grau de episcopo, como já é um grau de administração e é um grau que passa a ser possuidor da sucessão, como a gente viu na palestra passada, esse é um ato discricionário. Então, o patriarca ele pode escolher quem ele vai dar a ordenação de bispo. Tá? Nas tradições iniciáticas, a gente pode usar o mesmo exemplo. Uma coisa é você iniciar as pessoas em determinados graus. Outra coisa é você conceder o grau de iniciador. A pessoa que pode, ou de ofício, porque às vezes a pessoa, em algumas ordens, a pessoa não existe um grau de iniciador. Existe um grau máximo e algumas pessoas são escolhidas para serem iniciadores. E tem outras ordens que têm o grau de iniciador. De uma forma ou de outra, seja uma pessoa que não detenha o grau e que exerça de ofício o grau de iniciador, ou seja, uma pessoa que detenha o grau de iniciador, o grau de iniciador ele é dado de modo discricionário. Isso significa que o responsável pela tradição ele tem autonomia para conceder ou não esse grau para quem ele achar conveniente. E agora a gente vai para o quarto princípio. O quarto ponto é que, para serem válidas as ações dos indivíduos, então, para que os atos
Lembra que esses atos são atos jurídicos, são atos administrativos. Então, é iniciar alguém, é escrever uma carta patente, é fazer uma documentação. São atos, a gente tem que sempre lembrar que são atos administrativos e atos judiciais, atos legais, de um modo geral. Tá? E esses atos são o quê? Iniciáticos ou eclesiásticos. As ações devem estar incluídas entre as atribuições dos agentes que a praticam. Caso contrário, o ato deve ser anulado e o agente responsabilizado. Isso significa que, caso uma autoridade exerça uma ação que esteja fora das atribuições do seu cargo, essa autoridade é incompetente e o ato jurídico é questionado. Dependendo da situação, esses atos podem ser nulos, anuláveis ou inexistentes. Então, vamos lá. Muitas pessoas aqui que conhecem administração, estudaram um pouco de direito administrativo, conhecem um pouco de ciências jurídicas, sabem do que eu estou falando aqui, sabem que é assim mesmo que funciona. O que a gente está fazendo aqui é a gente está dando uma explicação jurídica para coisas que acontecem dentro das igrejas, dos patriarcados e das ordens iniciáticas e sociedades secretas. Bom, um ato nulo é um ato que, embora reúna os elementos necessários à sua existência, foi praticado com violação da lei e da ordem pública, dos bons costumes, ou com a inobservância da forma legal. Então, o ato ele pode ter tido uma violação das regras, de um modo geral, tá? Ou a forma de fazer o ato não foi do jeito que a lei determina. Então, tem duas formas. Quer dizer, tem com relação ao conteúdo do ato e tem com relação à forma do ato. Tá? Um ato jurídico é nulo quando celebrado, primeiro, por pessoa incapaz. Por exemplo, uma pessoa que nunca fez parte de uma ordem iniciática, ela é incapaz de conceder um grau iniciático. Tá? Vamos trazer isso para as ordens iniciáticas e para a tradição apostólica. Uma pessoa que não recebeu uma ordenação, nenhuma ordenação, ela não pode sair por aí ordenando. Então, o ato pode ser ilícito, impossível ou indeterminado o seu objeto. Outra coisa, o motivo determinante, comum a ambas as partes, se esse motivo for ilícito, resumindo, se envolve venda de graus, venda de títulos, venda de ordenações, venda de comendas. Entendeu? E se isso não tiver de alguma forma, isso é ilegal, isso é ilícito, não tem nem como se discutir. Existem algumas ordens que são ordens de cavalaria honorífica, que servem para fazer caridade e beneficência. Essas ordens, sim, elas reconhecem pessoas de virtude, concedem títulos nobiliárquicos ou de cavalaria, nobiliárquico se tiver ligado a um patriarcado, e de cavalaria também, porque lembra as palestras anteriores, e o Fons Honorum e o Jus Honorum, a fonte da honra é patriarcal, né? E aí, nesses casos, para beneficência e caridade, as pessoas costumam dar uma contribuição para os patriarcados pelo grau, e esse dinheiro é revertido em obras de caridade. Mas aí é outra coisa, aí é uma ordem que não é ordem iniciática. E a gente está falando aqui de ordens iniciáticas e de patriarcados, ordens eclesiásticas, as ordenações de menores
maiores e supremas, né? Um ato anulável é o que tem defeito de menor gravidade. Caso ele seja confirmado por uma autoridade competente, pode se tornar um ato válido. Digamos, a pessoa comete um ato que ela não poderia ter cometido, mas digamos que ela cometeu, e não é um ato tão sério, tão grave, não é uma coisa tão complicada. E aí, a autoridade acima, que de fato é competente para fazer esse ato, olha para o ato e fala: não, está tudo ok. Então, esse ato é também chamado de um ato passível de nulidade. Então, ele pode ou não ser anulado. A princípio, se ele é de menor gravidade e se ele for, digamos assim, confirmado por alguma autoridade competente, ele se transforma num ato válido. E tem o ato inexistente, que é aquele que não reúne os elementos necessários à sua formação. O indivíduo que exerceu o ato não tem autoridade nem competência para fazê-lo. Tem os atos que, de alguma forma, de maneira nenhuma, poderiam ser cometidos por aquela autoridade, porque ela não tem competência e não tem a autoridade necessária para que ela cometa esse ato. Em quinto e último lugar, é o quinto princípio, é essencial definir três conceitos referentes a bulas, diplomas e certificados, partindo-se do princípio que o ato iniciático e ou eclesiástico, que, lembrando, é um ato judicial e administrativo, para que esse ato seja válido, é importante que se parta desses princípios. Primeiro, tem os diplomas, as bulas e os certificados que entram na característica de plenum. Plenum é pleno, é normal. É um documento que passa para as pessoas, né, de fato, o que aconteceu que corresponde à realidade. A pessoa cumpriu um grau, ela recebe o documento daquele grau. Tá? O subconditione, que significa sob condição. Então, às vezes, a pessoa até pode receber um grau sem ter concluído todos os estudos. Mas ela recebe esse grau sob a condição, porque normalmente, a princípio, você é iniciado, aí você tem os estudos do grau. Quando você termina os estudos do grau, você é iniciado num outro grau. Para você ser iniciado no outro grau, você tem que ter concluído os estudos desse grau. Mas você até pode ser iniciado nesse grau sem ter concluído tudo, sob a condição de que, enquanto você estiver estudando esse grau e as coisas desse grau, você termine o que você não concluiu. Concluindo, torna-se pleno. E honoris causa. Honoris causa é um título para uma causa nobre, é um título honorífico. Então, vamos lá. Plenum é um documento que confere ao seu titular todas as prerrogativas e deveres expressos no documento em questão. Significa que o seu detentor completou todos os pré-requisitos necessários para ter o direito àquele grau, título ou ordenação. Seu retentor primeiro alcançou o ser, então conquistou o ter. Esse é o único documento válido e que insere o seu titular
na linhagem e ou na sucessão em questão. Então, primeiro, para ficar claro, do ponto de vista administrativo e legal, o único tipo de bula, certificado, diploma que tem validade para inserir o titular na linhagem e na sucessão, claro, se ele atingir, no caso da tradição da linhagem iniciática, a condição de iniciador, né? E no caso da tradição apostólica, né, de patriarcados e da sucessão apostólica, a ordem de bispo. Subcondizione. É um documento provisório que confere ao seu possuidor alguns direitos e prerrogativas expressos no documento em questão. Significa que seu possuidor deverá obrigatoriamente cumprir certos pré-requisitos necessários para ser o grau que já tem, para ter o direito ao documento pleno. Todos os títulos subcondizione devem ser transformados em pleno. Independente do grau, título ou ordenação, todos os atos iniciáticos e eclesiásticos de seu possuidor são passíveis de nulidade. Então, presta atenção. Uma pessoa investida num cargo, que chegou nesse cargo sem completar todos os pré-requisitos do grau ou da ordenação, o ato que ele qualquer ato que ele cometer, a priori, já é passível de nulidade, caso ele não seja confirmado por alguém que de fato detém a condição plena, o representante da tradição e da sucessão. E você tem o honoris causa, que é o título honorífico, laudatório e homenageante, conferido à pessoa sem que esta tenha passado por quaisquer exames ou testes, sem que ela tenha estudado e praticado. Um título que apenas reconhece as qualidades e virtudes de um irmão, sem que ele tenha percorrido o caminho e a estrutura da organização. Os títulos honoris causa não inserem seu possuidor na linhagem, nem permite seu possuidor realizar quaisquer transmissões de graus ou títulos da ordem em questão. Isso parece um pouco complicado, mas eu gostaria de falar isso aqui. Obviamente, quase nenhuma tradição usa essa terminologia, mas todas, de uma forma ou de outra, possuem leis, regras ou costumes que legislam sobre a validade ou não de documentos iniciáticos. Essa diferenciação é essencial, visto que no mundo iniciático e eclesiástico foi e vem sendo profanado por posturas e atitudes completamente díspares da realidade espiritual e das leis e normas das verdadeiras tradições. A venda ou troca inescrupulosa de graus, títulos, comendas, ordenações e cargos mancham o verdadeiro ordenamento jurídico constituído, mesmo que esse ordenamento jurídico seja informal. Como explicamos acima, a simonia, isso a gente explicou na palestra passada, a simonia é a venda de coisas espirituais ou de coisas materiais referentes a espirituais, como cargos, comendas, títulos, indulgências, etc. A prática da simonia fere a tradição e a egrégora, que considera esse ato um ataque, gerando consequências kármicas, princípio da ação e reação potencializados pela lei do 3 e do 7. Isso aqui, gente, não há nem o que se discutir. A gente viu em palestras anteriores essa questão do karma, que nada mais é do que o princípio da ação e reação,
né? Mas existe no mundo, quando se trabalha com a espiritualidade, essa potencialização da ação e reação, que pode ser potencializado pela lei do 3 ou pela lei do 7. Isso você encontra em várias tradições, que pessoas foram, famílias foram amaldiçoadas até a sétima geração, por exemplo, nas escrituras, você vê isso, e outras coisas mais. Isso não vem ao caso, mas o interessante aqui é o seguinte: houve uma grande bagunça no mundo iniciático, porque as pessoas partiam do princípio, as pessoas honestas, partiam do princípio que quando uma pessoa cumpria todos os requisitos e recebia o seu diploma, aquilo era, assim, era direito dela, entendeu? Agora, quando a pessoa não cumpria os requisitos e recebia o diploma, a pessoa honesta, o iniciador honesto, partia do princípio que aquela pessoa ia cumprir os pré-requisitos. E aí, por uma questão de praticidade, ninguém escrevia naquele documento que aquele título era provisório, que a pessoa tinha que cumprir determinados pré-requisitos. Ficava um voto de confiança. E esse documento era transmitido para a pessoa, só que a pessoa, às vezes, nem tinha entrado, nem tinha percorrido a estrutura de graus da ordem. Outro caso, a pessoa percorreu os graus da ordem, mas tem um grau que ela não percorreu, coisa e tal, aí ela recebeu de ofício, por exemplo, seu iniciador para um momento específico, não é um grau de iniciador, e aí, de repente, ela começa a iniciar pessoas sem a determinação do representante da tradição. Então, começou a gerar um bando de confusão no mundo iniciático, e essa confusão se intensificou muito a partir do século XIX, né? E principalmente no século XX. No século XX foi o samba do crioulo doido, nunca vi. E o começo do século XXI também teve, nossa, tiveram coisas assim que, assim, não dá nem para falar, entendeu? Que isso aí em outro momento a gente pode conversar, quando a gente encerrar a gravação, a gente pode conversar sobre alguns exemplos de atrocidades que foram cometidas no mundo iniciático, né? Porque não se prestaram atenção. Às vezes o título era só honoris causa. Tipo assim, eu sou representante de uma tradição, encontro com um representante de outra tradição. Às vezes eu nem iniciava o cara me dava uma carta patente, eu dava uma carta patente para ele. Então, assim, a gente se reconhece mutuamente como mestre das nossas tradições, e a gente faz como se fosse assim: pô, eu reconheço você, você me reconhece, é uma aliança fraterna. Mas isso não confere o cara da outra tradição a autoridade e a competência de iniciar e transmitir graus da ordem que eu representaria. Eu estou representando. Do mesmo jeito que eu não posso iniciar e transmitir graus da ordem do cara, porque eu não passei pela estrutura da ordem do cara. Às vezes eu nem tenho documento, assim, eu nem fui, nem recebi imposição, não houve imposição de mãos. Um documento honoris causa, não há imposição de mão. Se há imposição de mãos, ou ele é pleno, ou ele é subconditione. Tá? Agora eu vou trabalhar alguns exemplos. Primeiro exemplo: dois mestres adébitos, então são mestres responsáveis por uma tradição, tá? Cada um representante da sua própria tradição reconhece um ao outro e emitem diplomas do grau máximo de suas respectivas ordens, um para o outro. Essa é uma prática comum, emissão de carta patente se enquadra neste ponto. Primeira opção: se o ato se limitar a isso, que foi o que eu disse há algum tempo atrás, se não houve imposição de mãos, o título é honoris causa. Se o título é honoris causa, a pessoa
não pode agir, ela não tem autoridade e ela não tem competência dentro da tradição. Ela só foi reconhecida por ser de outra tradição. Parece meio óbvio, gente, mas não é. As pessoas se aproveitaram da boa vontade de muitos mestres, de muitos iniciadores, que não colocavam honoris causa, ou não colocavam assim, não colocavam restrições na documentação. Por isso que atualmente os documentos eles são mais detalhados. Os documentos atuais eles são muito mais detalhados, dizendo o que a pessoa pode ou não pode fazer e tudo mais. Mas vamos continuar. Se o seu recipiendário receber a transmissão, mesmo que por simples imposição de mãos, e receber também todo o material da ordem, o título é subconditione, até que o seu detentor tenha estudado e praticado seus graus. Feito isso, o documento se torna pleno. Então é muito simples. Se houve imposição de mãos e se foi passado para ele material para ele pesquisar, estudo dirigido, rituais, etc. Uma vez que ele cumpra com tudo, torna-se pleno. Se ele não cumpriu, é subconditione. Se é subconditione, ele não tem autoridade e competência para emitir nenhuma documentação. E agora a gente vai para um outro exemplo. O terceiro no comando de uma ordem ou igreja emite um documento do grau máximo e ordenação máxima para um indivíduo. Então a gente está pensando, se ele é terceiro, vamos pensar assim, se ele é terceiro no comando da igreja, consequentemente ele não só tem um grau, pelo menos, o que equivale a episcopo, que dá para ele, né, a plenitude da sucessão, mas não da sua transmissão. E a mesma coisa com relação à ordem iniciática. Se ele é um iniciador, digamos, tá? Eu vou extrapolar um pouco mais ainda. Digamos que esse iniciador até tenha recebido a liberdade do seu. Uma liberdade, assim, de iniciar pessoas, mas, assim, me informa. Entendeu? Bom, se o ato não é informado, se não é comunicado ao grão-mestre e patriarca, e ratificado pelo mesmo, esse ato ele não é nem nulo, ele é inexistente. Gente, isso é muito importante. Se uma pessoa ela pode ter um dos graus máximos dentro de uma ordem, ela pode ser um cardeal. Entendeu? Não adianta. Os atos válidos, eles têm que estar conectados com o princípio da autoridade, da função do cargo e da competência do ato, como eu expliquei acima. Tá. Se o ato é comunicado ao grão-mestre e patriarca e é ratificado pelo mesmo, aí o ato é válido. Então, presta atenção, aí é uma outra coisa. Digamos, o ato, se ele não é comunicado, ele é inexistente. Se ele é comunicado, a princípio, ele é passível de nulidade. Ele pode ser anulado, ou é um ato anulável. Mas, a partir do momento que ele é confirmado pelo patriarca, ele se torna
um ato válido. Entendeu? Nesse caso, se é um ato válido, mesmo sendo um ato válido. Então, olha só, o que eu estou dizendo é o seguinte: o terceiro no comando emitiu documento de grau máximo e de ordenação máxima para uma outra pessoa. Tá? Digamos que o patriarca tenha falado, não, tudo bem. Ele entrou em contato com o patriarca falou, não, tudo bem, beleza. Mesmo assim, o documento pode ser honoris causa. Então, se não houve imposição de mãos e transmissão do material, é honoris causa. Honoris causa não insere a pessoa na tradição nem na sucessão. Se for subconditione, também não insere a pessoa na sucessão, porque a pessoa tem que percorrer todos os graus e todas as ordens para que seja válido. E aí pode ser pleno, se a pessoa de fato cumprir com todas as prerrogativas necessárias exigidas para que ela seja detentora daquele grau ou daquela ordenação. Sucessão e herança apostólica. Em qualquer ordenação, sejam menores, maiores ou supremas, os 3 votos são condição sine qua non para a imposição de mãos e transmissão. Mesmo os patriarcas são sujeitos aos 3 votos. Então, voltando ao assunto, no caso, a sucessão e herança apostólica. Em primeiro lugar, até essa liberdade patriarcal, ela não é tão livre assim, como eu falei. O patriarca, ele tem atos que ele faz o que a lei determina. Ele tem que seguir as regras da tradição. Aí a questão não é de querer ou não querer, é até onde a lei permite ou não permite. E isso que as pessoas às vezes não conseguem entender. Então, assim, o patriarca, ele não é livre, ele não pode fazer o que quiser. Entendeu? Na prática, ele não pode, por exemplo, botar a mão na cabeça de uma pessoa e falar assim, você é bispo, do nada. Se a pessoa não estudou, se a pessoa não se preparou, se a pessoa não passou pelos graus menores, se a pessoa não foi ordenado antes subdiácono, depois diácono, para depois ser ordenado presbítero, para depois ser ordenado bispo. Então, você entende? Tem coisas que o patriarca, mesmo sendo patriarca, ele não pode fazer, porque a lei não permite. Entendeu? E isso é uma coisa muito importante. Com relação à ordenação diaconal e presbiteral, as ordenações diaconais e presbiterais, elas transmitem a sucessão, mas é uma sucessão parcial, sem autonomia. Quando um presbítero ou inferior quebra o voto de obediência aos superiores e ao patriarca e cria sua própria igreja, esse ato é considerado como inexistente, pois este não possui a totalidade da transmissão da sucessão. Então, por exemplo, se o caso é um presbítero, o ato é inexistente. Mas, e o bispo? Na ordenação e consagração episcopal, transmite-se a sucessão completamente. O bispo está em igualdade com outros bispos e lideranças, como arcebispos, cardeais e metropolitas. Possui maior autonomia, mas mantém-se o voto de obediência patriarcal e dela deriva a obediência hierárquica aos cardeais ou metropolitas que ocupam cargos de liderança e agem em nome do patriarca. Mesmo sendo um entre iguais, o voto de obediência se mantém. Quando um bispo ou superior quebra o voto de obediência aos superiores ou ao patriarca e cria sua própria igreja, esse ato dentro da igreja é considerado o quê? Um ato nulo.
como eu falei aqui, dentro do patriarcado original em questão, pois ele viola diversos pressupostos da tradição apostólica e do magistério da Igreja. O principal pressuposto é da unicidade da Igreja de Cristo. Em praticamente todos os credos, nós cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica. Católica no sentido de universal e apostólica no sentido da sucessão apostólica que é transmitida e os ensinamentos de Cristo que também são transmitidos, né? Então, o ato, ele é nulo dentro da igreja, mas ele saiu da igreja, né? E criou uma nova igreja. Essa criação dessa igreja, do ponto de vista no universo dos patriarcados, ela é válida dentro do princípio da sucessão apostólica, pois o bispo detém a completude da sucessão. Entretanto, essa igreja ela é considerada uma igreja cismática, pois surgiu de uma divisão interna. Essa adjetivação de igreja cismática ela é considerada muito negativa, tá? Hoje em dia, nem tanto, mas de um modo geral, as igrejas que vieram de cisma é como se elas tivessem. Ah, elas fossem um pouco menos consideradas dentro da tradição, né? Bom, muitas dessas igrejas, para deixarem de ter a denominação de cismática e retomar a sua legitimidade, né? Essas igrejas ortodoxas cismáticas acabaram se submetendo a Roma, que as recebeu em seu seio, dando origem ao chamado catolicismo oriental. Então, você tem, na verdade, as chamadas igrejas orientais, que, de um modo geral, são igrejas pré-calcedonianas, que não receberam, não aceitaram o concílio da Calcedônia. Você tem as igrejas chamadas ortodoxas, que são as igrejas mais conhecidas, como o patriarcado russo, o patriarcado grego, o patriarcado, né, ecumênico de Constantinopla, de um modo geral. Exemplo de igrejas pré-calcedonianas, a igreja formada por Tomé na Índia, a igreja ortodoxa indiana. Outro exemplo de igreja pré-calcedoniana, a igreja copta. Outro exemplo, a igreja etíope. Tá? E aí você tem as igrejas relacionadas ao catolicismo oriental, que são igrejas que saíram de igrejas ortodoxas e se submeteram a Roma. E essa submissão a Roma é como se tivesse devolvido a legitimidade para essas igrejas. Um exemplo disso, existe uma igreja copta, católica, né? E outras tantas, os maronitas, por exemplo, né? E outras igrejas que são abrigadas dentro do seio da Igreja Católica, mas que, na verdade, são orientais. Existe uma regra para a ordenação episcopal. Então, via de regra, é o patriarca que nomeia, ordena e consagra os bispos e os seus superiores, transmitindo a sucessão apostólica. Isso porque é o patriarca que é o representante dos apóstolos e do próprio Cristo. Do patriarca também deriva o fons honorum, ou seja, ele é a fonte da honra, que remete à condição de realeza eclesiástica. Entretanto, existem 3 exceções que se tornaram comumente utilizadas na tradição para ordenação episcopal. Gente, isso é muito engraçado. Eu vou dar um exemplo. Essas exceções, elas acontecem já há muito tempo.
Mas, devido a essas exceções, algumas malandragens foram feitas. Por exemplo, a igreja veterocatólica da Comunhão de Utrecht, que é a igreja holandesa, católica holandesa, ela se separou de Roma devido ao primeiro concílio do Vaticano. Então, ela não concordou com algumas alterações do primeiro concílio do Vaticano, achou que estava suavizando demais e quis manter o catolicismo antigo. Quando eu falo catolicismo antigo, catolicismo medieval, né? A missa tridentina, essas coisas assim. Só que, se você pega. Eu esqueci de trazer. Eu esqueci de pegar ali no quarto. Eu vou mostrar para vocês depois o meu documento, de uma parte do documento de sucessão apostólica, que é muito engraçado. Teoricamente, a sucessão da Igreja Veterocatólica é uma das sucessões que eu tenho. Era para ser igual à do Papa Francisco até o final do século XIX, até o Concílio do Vaticano, né? O primeiro Concílio do Vaticano. Só que, pelo fato dessas exceções, e de, naquela época, não ser muito comum que as pessoas fossem tanto até Roma para serem, né, sagrados bispos, arcebispos, cardeais, porque hoje é simples. Hoje você pega um avião, solta em Roma, o Papa faz a ordenação e acabou. Antigamente não era assim. Antigamente, por causa de guerras, por causa de uma série de coisas, não tinha essa facilidade, e às vezes a própria questão de viagem era praticamente inconcebível. E por isso existiram essas 3 exceções. Mas essas exceções são praticadas ainda hoje, tá, gente? Por questões, às vezes, até de praticidade, de conveniência e oportunidade. Tá. Antes de falar sobre isso, eu vou explicar o conceito de jus honorum. Eu pensei que eu já tinha falado, mas pelo visto eu não falei. Jus honorum é o direito discricionário de um poder soberano conceder títulos de nobreza e de cavalaria, outorgar honrarias e reconhecer e premiar com mérito. Essa prerrogativa, conhecida como fons honorum, origem ou fonte da honra, repousa na pessoa do próprio soberano e no seu poder, revestido do consentimento, autoridade, e reconhecido como legal e legítimo, dominação, podendo o mesmo, desse modo, criar, modificar e abolir legislação e entidades específicas para materializar sua soberania política e espiritual. Parece um conceito meio complicado, mas vai ficar mais simples agora. São reconhecidos pela tradição apenas 3 fons honorum, com autoridade legal e legítima para conceder títulos de nobreza e de cavalaria, outorgar honrarias e premiar com méritos. Soberano ou ex-soberano, rei, imperador, czar, etc. Um Estado, por intermédio dos 3 poderes. Então, não sei se muitos irmãos sabem, mas existem ordens, como se fossem ordens. Então, existem ordens que alguns títulos são conferidos pelo Senado, outros títulos são conferidos pela Câmara, outros títulos são conferidos pela Presidência da República, tem títulos que são conferidos pelo próprio Itamaraty, tem títulos que são conferidos pelo Judiciário. Então, isso existe. Não é mais tão usado quanto era antigamente, mas um Estado com regime presidencialista, com os 3 poderes, ele tem essa autonomia e esse direito de emitir esses títulos. E patriarcas de tradições cristãs apostólicas. Então, são papas, é o Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, que, para os ortodoxos, nada mais é do que o patriarca de Roma, patriarca das igrejas ortodoxas e de outras tradições apostólicas. Dentro disso,
patriarcas gnósticos. Então, é muito comum que patriarcados gnósticos estejam vinculados a priorados, como no caso nosso do Colégio Adeptorum. Nós temos conectado o priorado martinista primordial e o priorado retificado martinista primordial. Então, você tem uma ordem que é de cavalaria, mas ela é, de alguma forma, conectada com o patriarcado martinista. E nesse conjunto, né, você transmite a parte sacerdotal e a parte de cavalaria também. Tá? Bom, é por esse motivo, para alguns irmãos que são maçons e conhecem o rito escocês retificado, ou o regime escocês retificado, esse é um dos motivos que graus acima do cavaleiro benfeitor da Cidade Santa só são concedidos por patriarcas, bispo ou superior que é enviado em seu nome. Entendeu? Então, assim, os graus secretos, né, que eu até já falei, que é sacerdote da Cidade Santa, príncipe, não, sacerdote benfeitor da Cidade Santa, príncipe benfeitor da Cidade Santa e sacerdote real da Cidade Santa. Só podem ser transmitidos, que equivale às duas lições, as lições de professo e grande professo, ou grande professo. Então, gente, para vocês verem, tem algumas coisas que existem na tradição que a gente não sabe por que existe. Mas, mesmo que não exista uma lei assim, que nem eu estou colocando aqui, para vocês entenderem de forma clara e objetiva, entendeu? De uma forma ou de outra, isso já é pacificado na tradição. Vamos lá. Quais são essas três exceções? Um cardeal ou metropolita ou núncio apostólico ou arcebispo presidente do país, em nome do patriarca, pode ordenar e consagrar um bispo. Essa prática é comum, legítima e legal. Quando é impossível que o presbítero vá até o patriarca para ser ordenado, 3 ou mais bispos podem se reunir e consagrar um bispo. Entretanto, é necessário o reconhecimento do patriarca. Espera aí, só um segundo aqui. Tá, falando sobre essa prática de 3 bispos se reunirem e consagrarem um outro bispo. Essa prática se tornou muito, muito comum, principalmente a partir da segunda metade do século XIX. Muitos bispos ou superiores, insatisfeitos com a incapacidade de os patriarcados adequarem a tradição às diversas transformações que ocorreram com o passar do tempo, sem alterar a tradição, deixaram suas igrejas. Por outro lado, ao mesmo tempo, muitos bispos insatisfeitos com modificações que alteraram a tradição primordial também deixaram suas igrejas. E outros motivos, alguns muito mais políticos do que espirituais, fizeram com que as igrejas ocorressem vários cismas, né, nas igrejas, principalmente do final do século XVIII para cá. Isso levou a diversas escardinações e excomunhões. Eu vou explicar no final, tá? Não, vou explicar agora. Escardinar é quando você se desconecta da igreja. A gente chama de escardinatio. Normalmente, o processo de incardinatio e escardinatio, eles são conectados. Então, por exemplo, um padre sai da diocese de Brasília e vai para a diocese de Bragança Paulista. Automaticamente, ele solicita isso para o bispo daqui e solicita isso para o bispo de lá. Os dois autorizando, o bispo daqui faz o escardinatio
ou a excardinação, e o bispo de lá faz o incardinatio, ou incardinação, que é você ligar o cara ou não à tradição. Isso tem a ver com ligar ou não ligar a pessoa com a tradição apostólica. Né? A pessoa está sobre o manto de proteção da igreja. Só que o que passou a acontecer? Devido a uma série de escardinações, tem incardinações, e devido a excomunhões, que são quando pessoas são expulsas da igreja e tudo mais, que é o processo baseado na passagem de Pedro, o que conectares na terra será conectado no céu, o que desconectares na terra será desconectado no céu. Com base nessa passagem, muitos tornou-se um costume também as excomunhões. São pessoas que, normalmente, se um bispo sai da igreja, faz um cisma e cria sua própria igreja, a igreja que era original excomunga ele, porque essa atitude foi uma atitude cismática. Então, existe essa prática também. Bom, mas vou ler aqui o texto. Isso levou a diversas excardinações e excomunhões. E muitos bispos acabaram fundando suas próprias igrejas, dando origem a uma quantidade diversificada de pequenas igrejas católicas, ortodoxas, heterodoxas ou gnósticas. Os bispos que deixavam a igreja de origem, mesmo sem estarem ligados a um patriarcado tradicional, ou seja, mesmo sendo cismáticos, eles podem se juntar em 3 ou mais bispos e transmitir a sucessão. Então, isso, gente, isso acontece, por exemplo, Tiago, que foi patriarca de Jerusalém, ele foi martirizado muito cedo, entendeu? E aí não tinha como se transmitir a sucessão, entendeu? Aí o que faziam? Os bispos, né, auxiliares, 3 ou mais, poderiam transmitir a sucessão. Só que o que acontece? Passou a se tornar um costume, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, de os bispos se juntarem e transmitir as sucessões uns para os outros. Então, 3 bispos se juntam, na verdade, 4, né, bispos se juntam. 4 ou mais bispos se juntam e todos transmitem a sucessão para todos. Então, às vezes, você tem um bispo que tem a sucessão copta, um bispo que tem a sucessão armênia, um bispo que tem a sucessão veterocatólica e um bispo que tem a sucessão ciro-jacobina, por exemplo. A partir do momento que eles transmitem a sucessão uns para os outros, todos eles passam a ter as 4 sucessões. E isso se transformou numa prática, né? Eu, por exemplo, tenho 33 sucessões diferentes, de patriarcados e igrejas diferentes. Entendeu? Dentro dessas sucessões, a nível de tradição apostólica, isso é uma outra palestra que eu estou dando. Gente, eu já estou terminando, tá? Eu estou nas últimos slides. Tá? Eu só peço que tenham um pouco de paciência só para eu conseguir concluir o assunto. Mas como eu estava falando, com relação a esse negócio... Não, eu vou deixar isso para uma outra palestra. Depois eu explico em mais detalhe isso, para a gente poder terminar o assunto. Bom, a terceira exceção, na antiguidade, quando um bispo da região falecia, em casos extremos, como de guerras, com o patriarca incomunicável, nenhum bispo próximo, os presbíteros podiam se reunir, escolher um presbítero, que eles escolhem unanimemente, e aí todos os presbíteros impõem as mãos sobre esse presbítero escolhido e fazem dele um bispo. Porém, esse ato ele pode ser anulado. Então, é um ato passível de nulidade, ou um ato anulável. E ele necessita de posterior confirmação da ordenação do patriarca. Algumas tradições protestantes e evangélicas ordenam dessa forma. Bom, voltando à questão da sucessão. O patriarca é o superior espiritual
representante dos apóstolos e do próprio Cristo. Obviamente, o voto de obediência de um patriarca é menos restrito, devendo manter a obediência a Deus, às escrituras sagradas e à tradição apostólica, e com maior autonomia e possibilidade de ação ao magistério da igreja e suas leis canônicas. Por exemplo, um patriarca, ele pode criar uma lei que não existe ainda. Claro, essa lei, ela não pode, digamos assim, quebrar, ir contra a tradição, mas existe certo espaço aí de manobra, tá? E com maior autonomia, nós temos as igrejas canônicas. O patriarca é livre da obediência a superiores, pois é o superior da tradição. Todavia, apesar de estar no lugar dos apóstolos, deve-se lembrar que ele é primus inter pares. Isso significa que ele é o primeiro entre iguais. Ele tem uma autoridade, mas ele não pode deixar que essa autoridade suba a cabeça dele. Né? É preciso que ele tenha consciência que todo o seu episcopado tem tanta honra quanto ele no que diz respeito à sucessão apostólica. Tá? Essa expressão ela é usada para designar alguém que se destaca entre outros que lhe são semelhantes, tirando a maior autonomia no que se refere a alguns pontos do magistério e às leis canônicas, e o fato de não ter autoridade institucional superior a ele, o patriarca deve seguir todos os outros votos de obediência. Bom, as heranças, como elas podem ser feitas? Elas podem ser feitas por indicação do patriarca. Pode ser com ou sem aprovação dos metropolistas e cardeais. Nesse caso, o patriarca costuma ter um sucessor já indicado em testamento, que pode ser o seu assessor mais próximo, como um coadjutor, ou um cardeal, ou um metropolita mais influente. Por eleição entre os cardeais. Então, assim, as heranças patriarcais, o patriarca ele pode indicar, mas às vezes, muitas tradições, quando o patriarca vai para o Oriente Eterno, os cardeais ou os metropolitas se reúnem e elegem um outro cardeal. Isso também acontece quando ele morre sem deixar um sucessor. E também pode acontecer por escolha ou influência externa. Um exemplo disso é a Igreja da Inglaterra, que é o primeiro-ministro que nomeia o arcebispo de Cantuária. E vários patriarcados, esses patriarcados católicos orientais que eu falei para vocês, eles são altamente influenciados por um cardeal romano que é chamado de prefeito para a congregação para os ritos orientais. Então, esse prefeito, teoricamente, é até engraçado, porque o cara é um cardeal e ele tem uma posição superior à de um patriarca. Porque o patriarca ele é o máximo na tradição dele, mas como a tradição dele está conectada a Roma, querendo ou não, ele está submetido a um cardeal. Uma coisa meio sem sentido até, entendeu? E não só isso, muitos deles, a maioria deles, eles são nomeados pelo Papa, católico apostólico romano. Às vezes a nomeação é ele que escolhe, às vezes eles fazem uma lista de 3 nomes, ele escolhe um, aí tem as suas especificidades, e numa outra palestra eu vou falar sobre isso também. Sobre igrejas, né, sobre igrejas apostólicas clássicas e como se constituiu a tradição apostólica. Outro ponto importante sobre a transmissão das sucessões é que toda transmissão é completa. Ou seja, o patriarca transmite em conjunto e de uma só vez todas as sucessões que ele possui e que o recipiendário pode receber legal e regularmente, não existindo a possibilidade, por exemplo,
de se transmitir a sucessão apostólica veterocatólica e não se transmitir a sucessão ciro-jacobina, caso o patriarca detenha as duas sucessões. Então, por exemplo, sabe aquele exemplo que eu peguei, que aqueles 4 bispos passam a ter as 4 sucessões? Se um desses bispos ordenar uma pessoa, ele não pode escolher, vou transmitir só a sucessão tal. Automaticamente, quando ele faz a ordenação, ele transmite as 4. Agora, tem alguns casos que a legislação não permite. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se a pessoa tiver a sucessão veterocatólica, uma sucessão ortodoxa e uma sucessão anglicana, por exemplo, na hora de ordenar uma mulher presbítero, porque diácono, tá? Até o século IX, mulheres recebiam o grau de diácono ou diaconisas. Aí depende, né? Diaconisa dá uma impressão das diaconisas, de cultos pagãos e tudo mais, aí por isso eles usam o termo diácono mesmo, que é um grau, então não tem masculino e feminino. Mas até o século IX, mulheres eram ordenadas diáconos. Então, não tem problema. A nível de ortodoxia e catolicismo, se as pessoas quiserem voltar a seguir a legislação que era seguida tradicionalmente. Então, uma mulher pode receber a ordenação subdiaconal, pode receber a ordenação diaconal. Mas na hora de receber a ordenação presbiteral, ela só vai receber a ordenação que é legal e regularmente que ela pode receber. Resumindo, ela não vai receber a sucessão católica e ela não vai receber a sucessão ortodoxa, mas ela vai receber a sucessão anglicana. Entendeu? E a sucessão anglicana tem bispo, tem tudo. E isso acontece também com patriarcados gnósticos. Existem tradições gnósticas que não ordenam mulheres, né? E existem tradições que ordenam mulheres. Então, as tradições que transmitem, a pessoa recebe. Se a tradição não transmite para aquela pessoa, ela não recebe. Mas, de modo geral, via de regra, o patriarca, quando ele transmite a sucessão, ele transmite a completude da sucessão, né? Isso faz com que algumas sucessões sejam preciosas. Já me ofereceram rios de dinheiro para eu transmitir sucessão. Eu não transmiti por quê? Porque a sucessão não ia ser válida. Uma coisa, gente, é você cobrar um valor para a iniciação para cobrir os custos da ordem iniciática, para cobrir os custos de manutenção do templo, para manter a organização e a administração da instituição. Agora, outra coisa é você, tipo assim, me dá 3 mil reais que eu faço você sacerdote real da Cidade Santa, por exemplo. Isso não acontece. Esse ato é inexistente. Entendeu? E se a pessoa é competente para tomar esse ato, digamos que um patriarca ou um mestre, representante da tradição, tome essa atrocidade de vender um título, um grau, entendeu? Esse ato é nulo por causa do quê? Da simonia, que eu falei mais atrás, que é a venda de coisas espirituais e de coisas materiais com cunho espirituais. Juro que estou terminando, tá, gente? Eu peço perdão. Agora só faltam 2, 3, 4. Ai, meu Deus. Faltam 5 slides, porque a conclusão eu já fiz com vocês na palestra anterior. Eu vou passar mais rápido, fazendo menos observações. É porque eu quero concluir o assunto, senão vai ficar um assunto pequenininho para a próxima live, entendeu? As regras de linhagem iniciática e herança iniciática são análogas à de sucessão e herança apostólica, apesar de existirem algumas diferenciações. O irmão que chega ao grau de iniciador livre ou equivalente recebe autorização, às vezes, em algumas ordens, é até uma obrigação, um trabalho iniciático, e possui a liberdade de criar sua própria tradição. E é completamente incluído na linhagem de transmissão. Esse grau equivale ao grau de patriarca.
é imprescindível dizer que o grau de iniciador livre é diferente do grau de iniciador. Alguns podem dizer que este último equivaleria a uma ordenação episcopal. Todavia, na ordenação episcopal, toda a sucessão é transmitida, tanto que pode haver cisma. Enquanto que o iniciador ainda deve percorrer vários graus de ordens mais internas e de ordens mais secretas. Porque, às vezes, o caminho de iniciador, você percorre uma ordem, aí você entra numa ordem mais interna, aí lá nessa ordem mais interna, você pode ser iniciador dessa ordem mais baixa aqui. E você ainda tem que percorrer algum caminho para ser iniciador livre que transmite toda a tradição. Na iniciação maçônica, faz-se necessário um mestre instalado nos graus simbólicos. Como nem todos ocupam esse cargo administrativo, em alguns ritos, nos graus filosóficos ou em ordens de aperfeiçoamento maçônicas, existe um grau equivalente que transmite os mistérios da instalação maçônica. Nas regras para a fundação de uma loja, exige-se tradicionalmente 7 mestres. Algumas potências atuais exigem 21 mestres, se já existe uma loja da potência no mesmo local. Né? E um mestre instalado. Nas regras para a fundação de uma potência, são necessárias ao menos 3 lojas, mas pode ser fundada por autodeclaração ou recebendo uma carta de outra potência. As iniciações em ordens de origem templária, equestre, os graus superiores, secretos, só podem ser transmitidos por um patriarca. Isso eu já falei, eu não vou nem entrar nisso, porque eu já falei. Do Fons Honorum, do Jus Honorum. Na iniciação martinista, o iniciador recebe um código que remete à sua posição na linhagem de sucessão. Em algumas ordens operativas, não apenas o representante da tradição inicia seus membros, mas mestres iniciadores de ordens superiores iniciam membros de ordens inferiores. Isso eu já falei também. Pode-se dizer que em um dos grandes problemas de ordens iniciáticas com base em monografias, manuscritos e lições, é que a evolução nos graus vai depender mais da variante tempo que o indivíduo percorre na ordem do que da variante mérito. Elas também não transmitem a liberdade iniciática plena. Um dos principais trabalhos do Adeptos Exemplos é de criar a sua própria ordem, mantendo a tradição, mas com uma nova visão adequada à realidade atual. E esse trabalho acaba não sendo realizado, porque a maior parte dessas ordens, que são ordens mais populares, né, e tudo mais, né, que trabalham muito com essa questão de missão, essas coisas todas, elas não transmitem a plenitude da sucessão. De modo que a pessoa possa fundar uma ordem própria, tá? Nas verdadeiras linhagens iniciáticas, encoraja-se que os irmãos que chegaram ao grau de iniciador livre possam criar sua própria tradição, como forma de propagar a verdade, a bondade e a beleza, propagar e transmitir a luz. Tanto que, no antigo ritual do martinismo de superior incógnito iniciador livre, esse é um ritual que diz que foi criado por Papi, o novo iniciador livre ele vai deixando a loja com honrarias, entendeu? As pessoas todas se aproximam, põem as espadas e tudo mais, e ele vai passando por debaixo assim, do túnel, assim, né? Deixando a loja para nunca mais retornar como membro, apenas como visitante. E tem que fundar a sua própria tradição. Enquanto a linhagem iniciática pode ser concedida a todos aqueles que, pelo mérito, chegaram verdadeiramente ao grau de iniciador livre ou equivalente, podendo, mediante a autorização do representante da tradição, criar sua própria tradição, a herança iniciática relaciona-se com quem vai suceder o representante da tradição na ordem ou patriarcado em questão. Então, gente, uma coisa é o mérito. Que a pessoa percorre todos os graus, atinge todos os níveis, faz todas as lições, todas as práticas, todos os estudos. Chegou ao grau de iniciador livre. Isso é mérito. Mérito tem a ver com linhagem. Agora, herança não. A herança ela é discricionária. Então, é o patriarca, ou o grão-mestre, ou o grão-prior,
ou ipsíssimos, ou outro nome que a ordem use, que, através de um ato de escolha e vontade pessoal, escolhe quem vai ser o seu sucessor. Normalmente, a herança iniciática vai para um descendente, que é como um filho iniciático escolhido para continuar aquela tradição específica. Ela pode ir para mais de um filho, se o mestre é adébito possuir mais de uma tradição e decidir dividi-las entre seus descendentes. Isso aconteceu, por exemplo, com a nossa tradição, a gente explicou isso numa palestra anterior que a gente fala sobre o mestre Papi. É importante ressaltar que todos os descendentes que são livre iniciadores recebem a sucessão, mas apenas os que são escolhidos recebem a herança. A herança iniciática pode ir também para um ascendente, como no caso de Papi, que era mestre de Stanislas de Guaitá, só que Stanislas de Guaitá, como trabalho de adeptos exemplos, criou a Ordem Rosa Cruz Cabalística, entendeu? Criou o Supremo Conselho e botou Papi como dos membros do Supremo Conselho. Ele faleceu muito novo, muito cedo, e aí quem assumiu foi o próprio Papi. E aí a gente explica isso também na palestra do Papi, que ele, quando Cedayor veio para a América Latina, primeiro para a Argentina, depois para o Brasil, ele trouxe essa responsabilidade de trazer a transmissão da Ordem Rosa Cruz Cabalística para o continente e para cá. Isso a gente explicou também naquela palestra sobre o Papi. E eu explico também que pode ser para colateral, como aconteceu na Homopax, porque o que acontece? Se a corrente é interrompida, se alguém deixa de transmitir a sucessão, ela pode ir para trás, ir para um colateral e aí subir, que foi o que aconteceu comigo com a Homopax. Entendeu? Ela estava com uma pessoa, só que ela foi fechada, então ela ficou desativada. Aí a pessoa, que era o irmão gêmeo, que era o meu mestre, falou: tudo bem, Thales, vamos reativar. Você reativa. E passou a transmissão para mim. Eu estou falando de uma maneira muito rápida, estamos no último slide. A herança iniciática, como se pode notar, tem por bases princípios do direito sucessório, o direito das sucessões. A herança iniciática deve ser transmitida, ela não pode morrer. Esse é um dos motivos para a existência do Instituto da Iniciação Sub Conditione, que foi o que aconteceu com o Papi. Se não fosse essa iniciação sub conditione que o Papi recebeu, ele depois não ia ter como conseguir transmitir as sucessões. Henri Delage ia morrer e a sucessão ia morrer com ele. Tá? No caso do falecimento eminente do responsável pela tradição, ou mesmo pode simplesmente impor as mãos e transmitir toda a linhagem ou a herança para alguém. Caberá a esse alguém transformar em pleno esses graus ou retransmitir para alguém que faça isso. Então, às vezes, tem pessoas que podem ser apenas um canal. Entendeu? Digamos, eu estou morrendo aqui, só tem minha mãe aqui perto de mim, eu só tenho um irmão. Aí eu boto a mão no meu irmão e falo assim: mano, vou te transmitir uma coisa, você transmite para fulano de tal. E aí eu falo: transmito para você todas as minhas pessoas que morram. Ele, por exemplo, é evangélico. Mas ele vai, pode. Ó, meu irmão pediu para você transmitir, respeitando a última vontade dele, eu transmito para você. E aí ele vai, na pessoa que eu escolhi, transmite a sucessão, a pessoa continua a sucessão. Então, existem regras para evitar que a linha sucessória não seja interrompida e não morra a sucessão nem a tradição. Tá? E isso eu expliquei, já falei do Henri Delage. E vocês podem ver que isso não desqualifica de maneira nenhuma a figura de Papi, que recebeu as primeiras iniciações mais elevadas como subconditione. E depois se transformou num cara que ficou conhecido como Papa da Magia. Bom, gente, essa é a conclusão do trabalho. Eu peço desculpas, era para eu ter demorado só 1 hora,
Só que na palestra anterior eu fiquei com medo, fiquei falando só por 40 minutos, entendeu? A gravação teve 40 e poucos minutos, e aí acabou ficando muita coisa para o final. Para vocês entenderem, super resumidamente, aqui tá os vídeos, depois vocês podem passar, eu só vou passar, tá, gente? Porque eu falei isso na primeira palestra. Aí vocês depois podem ler com calma. Espera aí, essa aqui não pegou direito. E aqui é o resumo que eu falei, que foi o começo da apresentação da primeira parte da palestra. Tá? E assim fica se concluindo. Sucessão apostólica. Todo bispo ou superior possui. Torna-se plena quando o patriarca autoriza a fundação de um novo patriarcado. Linhagem iniciática. Todo iniciador ou superior possui. Torna-se plena quando atinge o grau de iniciador livre e se recebe a autorização para a criação da própria tradição. Perdão. Herança iniciática. Quando um mestre adébito responsável por uma linhagem iniciática decide quem será seu sucessor na ordem na qual é dirigente. E herança apostólica, quando um patriarca decide quem será seu sucessor no patriarcado em questão. E aqui eu termino a palestra. Peço desculpas pela demora, eu prometi que eu ia fazer palestras de apenas 1 hora e eu acabei me estendendo demais. Eu peço perdão aos irmãos aí, né? Quero dizer que esse é um tema que vocês podem ver, é um tema que tem uma profunda simplicidade, mas quando a gente vai dissecar ele, existe toda uma complexidade por trás, mas é uma complexidade que faz sentido. Que faz sentido e evita essas atrocidades que são cometidas e que foram cometidas tanto nas linhagens iniciáticas quanto nas sucessões apostólicas. Tá? Eu agradeço a todos, desejo a todos uma boa noite e meus mais sinceros votos de saúde, paz e união. Muito obrigado.